Sabe aquela conversa entre Galvão Bueno e Tino Marcos? Galvão falava: "Alguma coisa aí, Tino?" Tino Marcos então respondia: "Sentiu, Galvão, ele sentiu." Pois é, e foi exatamente isso que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal virar alvo de uma lei nos Estados Unidos, com direito a passaporte cassado e veto para pisar em solo americano. Projeto esse votado e aprovado na última quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Então, ontem, quinta-feira, 27 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes soltou uma declaração dizendo que, abre aspas, "o Brasil deixou de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Só que eu não sabia que o Brasil era colonizado pelos americanos." Mas não foi só isso. Teve também uma nota do Departamento de Estado americano e o Itamaraty, aqui do Brasil, resolveu responder. Mas parece que não deveria ter feito isso. Bem-vindos ao canal Impávido do Colosso, onde nessa semana estamos tratando de forma cronológica os acontecimentos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Então eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito e também, claro, deixar aí o seu like e clicar no sininho das notificações para não perder as atualizações sobre esse caso e muitos outros aqui no canal. Combinado? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Então vamos lá, deixa eu te pintar o cenário. Essa semana, mais precisamente na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, o Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes, lá em Washington, deu o primeiro passo numa jogada ousada. Aprovou um projeto de lei que tem o nome do ministro Alexandre de Moraes escrito em letras garrafais, que é o seguinte: cassar o passaporte americano do ministrão, ou seja, é impedir que ele entre nos Estados Unidos. Isso mesmo. Um juiz do STF, uma das figuras mais poderosas do judiciário brasileiro, ele pode virar persona non grata lá pelos Estados Unidos. Talvez se você vive no mundo do astronauta e senador Marcos Pontes, você deve estar se perguntando, mas o porquê disso tudo? Calma, eu vou te explicar. Olha, tudo gira em torno das decisões dele, Alexandre de Moraes, que mandaram o que mandou, bloquear contas de bolsonaristas em plataformas como Twitter e também outras redes sociais, que são empresas americanas. Essas ordens fazem parte das investigações sobre fake news e também de ameaças à democracia brasileira. Mas os Estados Unidos não gostaram nadinha de ver um juiz daqui do Brasil mexendo com o quintal digital dos americanos. E, mais do que isso, tentando censurar cidadãos americanos. Então, o projeto de lei americano ele não surgiu do nada. Ele é fruto de um trabalho forte dos bastidores que vem acontecendo há um tempo já lá nos Estados Unidos. Liderado por nomes como o deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, que, por sinal, é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também do jornalista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo. Inclusive, o jornalista Paulo Figueiredo ele também está na denúncia da PGR por suposto envolvimento em tramas golpistas. Bom, os dois, especialmente têm percorrido os corredores do Washington, batendo de porta em porta para contar aos parlamentares americanos as perseguições que vem acontecendo aqui no Brasil e, claro, convencer os mesmos a apertar o cerco contra o ministrão Moraes. E, ao que parece, eles têm conseguido já conseguiram então o primeiro resultado, que foi o Comitê de Justiça que deu ok para essa proposta que agora vai ter que passar pelo plenário da Câmara, depois pelo Senado e é dado como certa a sua aprovação. Então, depois disso, chega na mesa do presidente americano Donald Trump para virar lei de verdade. E enquanto isso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos resolveu botar mais lenha nessa fogueira e nesta semana eles soltaram uma nota que foi quase que um ultimato. Disseram que as decisões de Moraes, como bloquear contas e multar empresas americanas que não cumprem ordens judiciais, são um ataque à liberdade de expressão. O texto foi bem duro, abre aspas. Bloquear o acesso à informação e impor sanções a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos
é incompatível com valores democráticos, fecha aspas. E ainda jogaram um recado diplomático no ar. O respeito pela soberania é uma via de mão dupla. Após aí esse bombardeio vindo do tio Sam para cima aí do ministrão, ele então resolveu dar o ar de sua graça e comentar as ações vindas dos Estados Unidos. E olha então o que ele disse. Abre aspas para Alexandre de Moraes. Deixamos de ser colônia em 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente cada vez melhor. Fecha aspas. Ele aproveitou que ontem, marcou aí os 73 anos da inauguração da sede da ONU para dar um contexto histórico ao assunto, falando sobre soberania e como o Brasil não aceita ninguém de fora, dizendo, segundo ele, como a gente deve tocar as nossas instituições aqui no Brasil. Para ele, o STF está fazendo aí o trabalho sujo de proteger a democracia contra a desinformação e também tentativas de golpe. E isso não é negociável nem com os Estados Unidos, nem com ninguém. Fecha aspas aí para o ministro. Porém, o ministro ele só esqueceu de que, através do STF, ele recebeu dinheiro de fora, mais especificamente da USAID, para promoverem censura e calar a oposição aqui no Brasil. Aí, nesse caso, ele aceitou a interferência internacional, A fala do ministro foi mais um show de arrogância do que uma resposta sensata. Em vez de justificar as ações do STF com argumentos sólidos, ele preferiu aí bancar o durão, dizendo que o Brasil não aceita lição de casa de ninguém. Dá para sentir aí o tom de quem acha que o judiciário brasileiro é intocável, mesmo quando as decisões dele são questionadas lá fora e com razão. E olha, ele insiste que as medidas contra a tal desinformação são uma defesa da democracia, citando aí o 8 de janeiro de 2023 como um exemplo, mas convenientemente esquece que as ações do STF muitas vezes parecem mais censura autoritária do que a proteção. O fatídico 8 de janeiro virou aí o pretexto perfeito para ele apertar o cerco. Mas será que isso justifica pisar em liberdades individuais? O presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, também entrou na dança para defender o colega, jogando aquele papo de narrativa dos golpistas não vai colar. Além dele, também o outro ministrão aí, o Flávio Dino, foi para as redes sociais soltar um discurso ensaiado sobre defender a Constituição, como se isso fosse um passe livre para fazer o que bem entendem. Fora do STF, o Itamaraty decidiu meter o bedelho e também comprou a briga aí com uma nota que parece mais bravata do que diplomacia. Responderam ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, dizendo que não aceitam politização das decisões judiciais brasileiras, acusando os americanos de interferência. O governo Lula mandou o recado: aqui a gente resolve sozinho, companheiro. Só que essa postura de macho alfa pode sair caro. Afinal, peitar os Estados Unidos não é exatamente para quem tem juízo ou depende economicamente deles. Pode até soar como soberania para alguns, mas parece mais um governo tentando bancar o valente enquanto ignora as críticas legítimas sobre os excessos do judiciário. No tabuleiro, o que temos é o seguinte: os Estados Unidos com um projeto de lei mirando a Moraes em uma nota cheia de cutucadas, mostrando que não engolem essa história de democracia blindada que o ministrão aí vende. Do outro lado, um ministro que se acha acima de qualquer crítica, um STF que age como se fosse dono da verdade absoluta e o Itamaraty que resolveu jogar lenha na fogueira. Figuras como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que gostem ou não, eles estão aí conseguindo ecoar lá fora o que muita gente aqui dentro pensa, que o Moraes ele está passando dos limites. É um caldo de soberania mal interpretada, poder concentrado e interesses políticos que só aumentam essa tensão. Bom, quem acompanha a política de verdade fica se perguntando: até onde vai essa teimosia de Moraes? Será que os Estados Unidos vão levar esse projeto adiante para dar um freio no STF? Ou o Brasil vai seguir nessa linha de enfrentamento e pagar para ver? E o Itamaraty? Será que achou mesmo esperto bater de frente assim? Ou só quis posar mesmo foi de durão?
O que dá para ver é que o Moraes ele virou aí o rosto de uma cruzada que, em nome de combater a desinformação, está aí flertando perigosamente com o autoritarismo. E você, o que acha? Moraes está mesmo defendendo a democracia ou só quer poder para calar quem discorda? O Brasil acerta em peitar os Estados Unidos ou está pedindo para se complicar? Bom, então deixe aí nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa e o que você acha. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, dá um like e ativa aí o sininho para não perder os próximos capítulos dessa novela, porque, pelo que tudo indica, ela está longe de acabar. Mas por hoje é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso.